Olá, como está você? Tudo certo? Espero que sim. Bom, bem-vinda aqui. E quero trazer alguns pontos. Estou aqui com as minhas anotações, que acho bem importante nesse momento que você está iniciando a terapia. E quero abrir as portas dessa nossa conversa, pedindo licença para entrar aí no teu espaço sagrado, que é a tua mente, o teu raciocínio, a forma que você vê o mundo, né? Então, a partir do momento que você me convida para ser uma profissional ativa, no campo da psicologia, você está me autorizando a entrar nesse lugar. Então, agradeço muito pela tua confiança e pela medicina da tua disponibilidade. Isso é muito importante dentro do processo terapêutico. Bom, você já deve ter conhecido um pouco a base do meu trabalho e eu quero estruturar um pouco mais aqui com vocês sobre como que a TCC funciona. E para isso eu preciso que você tenha claro os princípios básicos da TCC. Então, vou trazer para você hoje sobre os níveis cognitivos. A TCC ela se baseia em 3 níveis cognitivos que vai ser a base de todo o nosso acompanhamento. Eu sempre vou estar retratando e todo o nosso diálogo é baseado também nessas premissas. Então, os 3 níveis cognitivos: pensamento automático, crenças nucleares e crenças intermediárias. Mário, o que é isso? Bom, a gente acredita que o ser humano tem 3 níveis de cognição, que são esses 3 que eu mencionei para você. O pensamento automático, né, tudo aquilo é um pacote de informação que você tem que diante de um estímulo que acontece na tua vida, starta em você um tipo de pensamento. Esse pensamento ele sempre vem acompanhado de um comportamento e também de uma emoção. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu vou trazer esse exemplo um pouco mais para frente para que você entenda sobre o pensamento automático. De onde que vem o pensamento? É um saber que eu acho que se aplica antes de te dar esse exemplo. Então, o pensamento ele se origina das crenças nucleares. Vamos imaginar como se fosse uma árvore. Eu vou deixar o desenho anexo para você ver essa correspondência. Mas volta aqui comigo. A árvore, você imagina a copa dela, ali a parte onde tem as flores, os frutos, isso tudo é o resultado final, mas existe um tronco e um processo que acontece ali e as raízes que é muito importante. A árvore não foi árvore sempre, um dia ela foi uma semente, ela foi crescendo. Toda essa estrutura a gente assemelha ao processo dos níveis de cognição. Então, a parte da copa, dos frutos, seria os pensamentos automáticos. Ele é muito mais visível, muito mais claro, muito mais palpável. É o que a gente começa trabalhando, por isso que a gente vai correlacionar as situações que acontecem no cotidiano com os pensamentos que você teve. A parte do tronco seria as crenças intermediárias e a parte da raiz, as crenças nucleares. Mari, por que as crenças nucleares ficam na raiz? Porque é ali onde se estruturou. Então, para isso, no desenvolvimento das crenças, a gente volta no desenvolvimento do indivíduo, ou seja, você, a tua história, onde você passou, quais as experiências que você tem, que família que você veio, o que que essa família acreditava, como que eram as mulheres dessa família, como é que eram os homens dessa família, para que você foi criado, como que você vê que foi o estilo de educação. E percebe que toda essa engenharia de coisas é muita coisa. A escola que você passou, os colegas que você teve, isso tudo ajudou a estruturar o que a gente chama de crenças raízes, que são as crenças centrais. Essas crenças, elas se ramificaram. E qual que é a função de uma crença? É justamente te trazer previsibilidade. O ser humano precisa de um repertório básico para poder viver no mundo. Então, não é toda vez que você entra em contato com dinheiro que você vai ficar pensando, bom, isso aqui é o dinheiro, o que que é isso? Como que se faz isso? Como é que lida com isso? Você cria um repertório básico, baseado em tudo que você vivenciou, para poder lidar com isso e automaticamente sobreviver no mundo, né? Antigamente era o repertório da caça, do instinto e muita coisa que ficou gravado na nossa programação enquanto seres humanos, mas com a evolução foram trazendo os novos dilemas e novas coisas. As gerações também há de se considerar que a gente está vivendo num momento de mundo onde tem influências do espírito dessa época, né? E principalmente a questão da tecnologia. Isso tudo influencia na visão de mundo, na visão sobre as relações e também na nossa visão com relação a nós mesmos. Tá? Todo ser humano criou a sua base de repertório, que são as suas crenças
que estão ramificadas, as crenças raízes e nucleares. Quem intermedia isso são as crenças intermediárias. Essas crenças intermediárias você considera o tronco, ou seja, ela puxa aquilo que tem lá na base, enraizado, e coloca isso na copa, aparece os frutos disso. Há que se concordar que nem tudo que a gente vivencia traz um bom aprendizado. E esse é o papel da psicoterapia. Geralmente a pessoa chega ou através de um diagnóstico, ou a pessoa chega através de muitas vivências, ou entrando em contato com muitas coisas, ou pelo menos também não tendo consciência e falando, eu preciso mudar, mas não sei o que, não sei como se faz isso, não sei como se começa a olhar esse lugar. E o papel da psicoterapia é justamente resgatar toda essa estruturação e ver qual que é. Agora a gente vai para um campo mais tecnológico e se assemelha como se fosse uma app. Qual é o aplicativo que você é, né? Como que você opera? E esse não é um processo que é só o terapeuta que faz. O terapeuta, ele entende o caminho onde dá para poder entender mais sobre essa programação. Olha que lindo isso, né, gente? E a partir desse entendimento, junto com o paciente, a gente vai identificando onde é possível ir ressignificando, atualizando o aplicativo, né? Então, a palavra ressignificar, vamos trocar aqui mais pelo atualizar, que é literalmente e modificando algumas visões. De repente, lá atrás, no momento que você viveu dentro da tua história, uma situação foi específica e ela serviu, né? Um tipo de comportamento, uma forma de manejar, até porque talvez o teu repertório seja pequeno, vamos considerar isso. Era uma criança, era uma adolescente, ou não tinha maturidade, não sabia o que era aquilo, e aquilo gerou uma crença, aquilo gerou uma percepção. E diante de situações que engatilham essa memória, a reação e o sentimento é equivalente ao que aconteceu talvez lá atrás, ou o que se formatou. Então o papel da psicologia é justamente dar luz para isso, e percebe, gente, que às vezes dar luz para isso não é uma coisa tão simples. Aqui eu tô te falando do processo, mas isso na prática pode envolver olhar para questões que sejam muito difíceis. O papel da psicologia, da terapia cognitivo-comportamental, não é ficar resgatando demais o passado. A gente trabalha muito no aqui e agora. E esse aqui e agora é o que está acontecendo, para onde eu quero ir, o que eu percebo de mim, e quando é necessário a gente volta lá atrás. Trabalho que precisa ser trabalhado, mas é para seguir adiante. Então, por isso que ela é uma terapia muito presente, muito do momento atual. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa aqui para vocês. Então, nível de pensamento automático. O que é bom disso tudo? É que dá para trabalhar e mudar, atualizar as crenças, como eu tinha dito para vocês. O ser humano tem uma capacidade linda, que é a capacidade de flexibilidade cognitiva. Então, à mesma medida que elas estão enraizadas, quando você vai direto na raiz, onde se formatou, fazendo o processo, modifica o que intermedia, que é as crenças intermediárias, e automaticamente vai dar frutos diferentes. Isso reflete no teu bem-estar, isso reflete no teu nível de autonomia, nos teus objetivos enquanto pessoa, te estrutura para você seguir adiante. Tá? Então, a TCC, nessa primeira premissa, eu quero que vocês gravem isso. Eu vou seguir trazendo outros conteúdos, tá? Para vocês irem entendendo essas premissas, porque é muito baseado nelas que, na realidade, a TCC, ela se fundamenta com essa base. Então, fico aí à disposição para vocês em qualquer dúvida e sigamos para o próximo vídeo. Hasta luego!